Paz e graça, meus amados irmãos. Quero fazer vocês todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixa aí os seus comentários se você gostar do conteúdo apresentado nesse canal. E essa parte do canal, como eu sempre digo, é a parte que eu mais gosto, que é a parte do entendes o que leis. É a parte onde eu coloco o vídeo explicando textos que geralmente são entendidos de forma errada no meio cristão, no nosso meio, principalmente no meio pentecostal. O texto de hoje é João capítulo 10. E eu faço aqui uma pergunta já de início. O ladrão a que Jesus está se referindo aqui são mercenários, pessoas que cuidavam do rebanho, mas que na verdade por interesses pessoais e não por amor, e sim visando lucro às custas do rebanho, ou Jesus está aqui se referindo a Satanás, ao diabo. 99,9% dos evangélicos acreditam, foram ensinados, que Jesus está se referindo ao diabo, aqui no capítulo 10 de João. Vamos ler o capítulo e ver se realmente é sobre o diabo que Jesus ele está aqui se referindo. Capítulo 10 de João, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está falando aqui dentro de um contexto judaico, porque a maioria dos judeus eram criadores de ovelhas. Na verdade, eles criavam ovelhas. Então, Jesus estava falando aqui dentro de um contexto que era conhecido dos judeus, como, por exemplo, a arte ou a profissão de cuidar de ovelha, cuidar dos animais. E eles entenderam o que Jesus estava ensinando aqui, porque eles sabiam que o pastor realmente, as ovelhas realmente, elas aprendem, elas conseguem, elas conhecem a voz do pastor e elas seguem o pastor. Se você pegar aí vídeo de pastores judeus tomando de conta do rebanho, você vai ver que ele vai falar e elas vão seguir. Ou seja, ele vai na frente e elas vão atrás. Ele não precisa tanger elas como a gente tange gado. Eu já trabalhei um tempo cuidando de gado e realmente o gado ele não obedece. Você tem que estar tangendo ele com chicote, alguma coisa, né? Mas as ovelhas, quando elas conhecem a voz do pastor realmente, o pastor chama e o pastor sai o seu caminho e elas seguem voluntariamente aquele pastor. Então Jesus está falando dentro desse contexto. Versículo 6. E Jesus lhe disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhe dizia. Tornou Jesus, pois, a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Vê que Jesus aqui fala todos. Todos que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Então isso quer dizer que antes de Cristo vir, outras pessoas se passaram por ele, né? Se passaram por pastores, mas Jesus disse que na verdade eram ladrões e salteadores, não tinha nada com as ovelhas, não tinham nenhum compromisso com as ovelhas. O propósito deles realmente era roubar e saquear. Então, em nenhum momento aqui, até agora, no versículo 7, foi citado o nome de Satanás. Mas é isso que nós ouvimos, é isso que 99,9% dos pastores ensinam,
que o ladrão aqui está se referindo ao diabo. Vamos continuar aqui no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão, agora aqui vem o versículo 10, que é o versículo chave, que eles usam para dizer que aqui Jesus está falando do diabo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, versículo 12, não está dizendo aqui o diabo. Contexto explica texto, certo? Contexto explica texto, e texto sem contexto é pretexto. Pretexto para um monte de coisa, certo? Então, no versículo 12, Jesus vai dizer a quem ele está se referindo. Esse ladrão a quem ele está se referindo no versículo 10 é o mercenário, que aparece aqui no versículo 12. Ele diz, o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebenta e a dispersa. Se a gente tivesse de fazer aqui uma aplicação ao diabo, a gente fazeria o lobo, não o ladrão do versículo 10. Não é verdade? Seria o lobo, né? Porque apesar de a gente não encontrar nenhum texto na Bíblia usando esse termo lobo para o diabo, digamos que a gente poderia fazer aqui uma conjectura, né? Mas não o ladrão, mas o lobo. O ladrão a quem Cristo está se referindo aqui são os mercenários, ok? Versículo 13, o mercenário que foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai que me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Tá certo? Se nós pegarmos toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, a gente nunca vai encontrar nenhum versículo onde algum autor, escritor bíblico está se referindo ao diabo usando ladrão. Esse nome ladrão, esse termo ladrão, ele não é aplicado ao diabo em nenhum texto da Bíblia. Você pode procurar. Pedro, ele vai falar que ele ruge como um leão. Pedro faz uma referência ao diabo, que ele ruge como um leão. Mas referência ao diabo, ladrão, se referindo ao diabo, não tem nenhum texto na Bíblia. Se os irmãos conhecem, deixem aí nos comentários algum texto onde o diabo é chamado de ladrão na Bíblia. Não tem. Mas de forma errada, a maioria dos evangélicos, quando escutam esse versículo de João 10:10, faz uma referência, faz uma aplicação ao diabo. Eles pensam, foram ensinados que Jesus está se referindo ao diabo, mas Jesus não está se referindo ao diabo. Jesus está aí falando num contexto de mercenário. O mercenário, ele não tem nenhum compromisso com as ovelhas. Ele é pago para cuidar das ovelhas. Mas quando ele vê o lobo, ele foge. Porque ele é mercenário, ele não é o pastor realmente das ovelhas. Jesus, sim, é o pastor das ovelhas. Tá bom? Então, fazendo uma aplicação para os nossos dias, a gente podemos observar e ver que há muitos mercenários no nosso meio, né? Há muitas igrejas aí, muitos pastores mercenários que não estão nem aí para os irmãos, certo? O que eles querem é dinheiro, é dinheiro. Eles não estão nem aí se você está com problema na sua família, na sua casa, ou até problemas particulares seu, pessoais seu. Eles não estão nem aí, o que eles querem é o seu dinheiro, o que eles querem é que você dê tutu para eles e o resto que se exploda, tá bom? Então, no Entendes o que leis de hoje, nesse vídeo de hoje, o ladrão de João 10:10 não é o diabo, são mercenários. É só começar a ler do versículo 1 que você vai entender que mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas, ele foge quando vê o lobo, certo? Então é mais um texto que eu apresento aqui, que foi ensinado de uma forma errada, tá bom? Então quando você vê seu pastor, qualquer pessoa dizendo o ladrão é o diabo, você diz, tá errado. Ali não tem nada a ver com o diabo. Jesus está falando ali dentro de um contexto totalmente diferente. Em nenhum momento o diabo é citado em João capítulo
10. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você que ficou até aqui, até agora. E até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.